bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E hoje aqui no Museu de Arte Popular da Paraíba, recebemos nada mais, nada menos do que Braulio Tavares, para tratarmos de diversos assuntos estampados na sua obra, ou nas suas diversas obras. Ou seja, o tema hoje será cultura, será arte, será ciência, será misticismo, filosofia, cantoria de viola, enfim, todos os temas que circundam aí ou estão de alguma forma descritos no campo do pensamento social, do pensamento filosófico, do pensamento da teoria do saber, da ciência do conhecimento, enfim, todas essas temáticas que nós encontramos nas diversas obras de Braulio Tavares. E discutiremos aqui 3 delas, 2 publicadas pela EduEPB, uma em 2011, outra em 2013, e o seu mais recente trabalho lançado aqui no Museu de Arte Popular da Paraíba durante essa semana. Seja bem-vindo ao 31 Minutos, Braulio Tavares. Muito obrigado, é um prazer. Muito bem. Neste primeiro bloco, o programa é dividido em 3 blocos distintos, de 10 minutos. Trataremos da obra de 2011 de Braulio Tavares, publicada pela EduEPB, intitulada A Nuvem de Hoje. Quais as primeiras expressões que podemos interpretar, enfim, traduzir desta obra de 2011, Braulio? Foi um encontro meu com Sidoval, o editor, o diretor da editora na época. Ele me sugeriu fazer um apanhado dessas minhas crônicas que saíram no Jornal da Paraíba. E a gente discutiu bastante e eu sugeri que fosse uma coletânea variada, mas de certa forma centralizada em assuntos nordestinos, paraibanos. Ou seja, como ia sair pela Universidade Estadual da Paraíba, eu estava publicando muito no Rio de Janeiro e fazia um certo tempo que eu não publicava um livro aqui na minha cidade. Então eu digo, já que eu estou publicando em Campina, vamos botar uma série de assuntos que o leitor de Campina, e principalmente o leitor universitário de Campina Grande, possa se interessar. Então tem uma grande quantidade de coisas sobre forró, sobre o Baião, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, histórias, personagens da história de Campina Grande, da Paraíba, temas nordestinos de modo geral. Agora, isso não é um assunto, um tema obrigatório. Ali pelo meio eu falo de cinema americano, eu falo de blues, eu falo de rock and roll, falo de várias outras coisas também. Eu gosto de livros variados. Muito bem. Bom, nessa obra de 2011, intitulada A Nuvem de Hoje, que na verdade é uma reunião, ou uma boa parte de uma reunião de mais de 3.200 textos seus na coluna do Jornal da Paraíba, né? Durante quantos anos mesmo, Braulio? Eu escrevi no Jornal da Paraíba durante 13 anos seguidos, de março de 2003 a abril de 2016. Então, cheguei a 4.000 e tantos artigos no total. Bom, o que você intitulou, né, de Nuvem de Hoje, que poderia significar concepções, traduções de Campina Grande, do Nordeste, enfim, de uma cultura regional, dentre tudo que está dentro desta obra, A Nuvem de Hoje, o que é que pode ser destacado como particularidade, seja de Campina Grande, seja do Nordeste, seja da cultura regional? Eu procuro me concentrar naquilo que eu conheço melhor e que eu gosto mais, que são aspectos ligados à literatura, música popular e cinema. Então, essas são 3 áreas onde eu tenho trabalhado constantemente ao longo da minha vida e que eu tenho mais familiaridade, que às vezes eu tenho uma certa informação, por uma questão da idade, da geração também, que o leitor mais jovem não tem. Então, eu gosto de lembrar artistas, escritores, compositores de um tempo atrás que estão meio esquisitos. Para mim, muitas vezes, as pessoas vão falar, por exemplo, sobre música popular nordestina. Aí eles falam sobre quem? Luiz Gonzaga e Jacques do Pandeiro. Aí eu acho que é importante falar também em Elinho Julião, é importante falar também em Marinês, que nós conhecemos e as pessoas, de um modo geral, não conhecem. Então, são forças da música popular nordestina, são artistas que têm um impacto muito grande, mas que eles ficam meio assim na sombra porque tem vultos gigantescos como Gonzaga e Jackson. Ou seja, nós poderíamos dizer que nessa cultura regional, no campo musical especificamente, nós teríamos ali um núcleo de ferro, digamos assim, e ao entorno toda uma complexidade cultural, musical, que muitas vezes não consegue a devida visibilidade por causa dessas fortalezas centrais? Eu acho que sim, porque nós conhecemos esse pessoal aqui. Tem um livro, que eu inclusive fiz a orelha desse livro, de 2 jornalistas lá de Brasília, se eu não me engano, chamado O Fole Roncou, que é a história do forró nordestino. Então é um livro grande e bastante variado, que cobre episódios e aspectos da obra, assim, de dezenas de forrozeiros importantes.
As pessoas do Rio de Janeiro não sabem, por exemplo, eu falo do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro há mais de 30 anos. Então, muitas vezes, eu já vi gente comentando assim, diz, a música nordestina é importante, mas só tem Luiz Gonzaga. Eu digo, cara, isso é a mesma coisa que você dizer que o rock and roll é importante, mas só tem Elvis Presley, ou só tem os Beatles, entende? Tem uma imensa de grandes artistas também. E eu fico procurando, como eu escrevia para o Jornal da Paraíba, que era lido prioritariamente em João Pessoa e Campina Grande, então eu estava me dirigindo ao leitor daqui. Eu não me dirigia ao leitor carioca, eu me dirigia ao leitor daqui, mas sempre com a perspectiva de que isso pudesse ser lido fora também. Porque aí entra um outro aspecto muito importante. Eu escrevi no Jornal da Paraíba, o sujeito saía de casa, ia ali na banca da esquina, comprava o jornal, ia para o ponto de ônibus e ficava lendo minha coluna. Mas tinha amigos meus de Campina Grande que fazem doutorado nos Estados Unidos e que eles mandavam um e-mail para mim, dizer, Braulio, aqui eu acordo de manhã, tomo café, quando eu ligo o computador, o primeiro site que eu vou é o Jornal da Paraíba, para ver o que está acontecendo em Campina e ler a sua coluna. E isso é verdade. Amigos meus na Europa, espalhados pelo mundo inteiro, que liam o Jornal da Paraíba. Muito bem, Braulio. Bom, pelo seu discurso, nós fizemos referência, portanto, a uma velha guarda da música cultural regional, da música nordestina. O que Braulio Tavares tem ouvido recentemente, o que tem observado de interessante nessa contemporaneidade da música regional nordestina? Na verdade, eu acompanho um pouco a música hoje. Eu estou chegando numa idade em que a gente se sente mais confortável e escutando as músicas que a gente não ouve há 50 anos. Eu sou amigo de inúmeros músicos, eu sou compositor também, tenho músicas gravadas, sou companheiro de toda uma geração. Então eu ouço mais os trabalhos dos meus amigos, porque esses eu não posso deixar de ouvir, porque eu estou sempre recebendo o disco novo de Lula Queiroga, o disco novo de Ivan Santos, de Elba Ramalho, o disco novo de Alceu Valença, o disco novo de Lenine e assim por diante, Silvério Pessoa e tantos outros. Então, esse pessoal, eu forçosamente tenho que acompanhar o trabalho. Agora, eu vejo bandas surgindo aqui, toda vez que eu venho aqui em Campina e vou ver uma dessas coletivas, no Encontro da Nova Consciência, por exemplo, então, eu fico lá tomando minha cerveja, afastado, vendo a música de longe, 8, 10, 12 bandas diferentes, tocando os mais variados estilos, desde o punk rock mais radical até um forró rock bem misturado com um coco de embolada, e tudo é uma garotada de 20, 25 anos. Entende? Essa renovação é constante e é isso que é importante. E é uma coisa boa também que hoje a gente não precisa mais esperar chegar o disco na loja para você ir lá e conhecer a banda. Você em casa no seu computador, você numa sala de espera aqui com o seu celular, você pode estar conhecendo todas as bandas. Bom, o pensamento crítico fala que Braulio Tavares é um autor extremamente complexo, né? Porque viaja por diversos mundos, né, da cultura, da ciência, da teoria do saber, da música, da literatura. Braulio é compositor, é escritor, enfim. Para Braulio Tavares, nesse tema especificamente, o que é essa criação chamada música, para concluirmos esse primeiro bloco? A música é uma expressão completa do ser humano, porque ela é intelectual e é corporal. Alguém já definiu a música, a arte musical em si, dos sons, como matemática para o corpo. As relações entre os sons são relações matemáticas. A afinação das notas é uma coisa regida por uma lei matemática que todo mundo já sabe por aí, isso é ensinado nas escolas e assim por diante. Então a música é uma coisa que ao mesmo tempo sacode o nosso corpo, faz com que a gente se envolva, sinta aquela pressão de estímulos sensoriais que vem em nossa direção e ao mesmo tempo ela tem uma letra, no caso da canção, que é onde eu trabalho, e essa letra traz o lado intelectual. A letra traz o discurso cerebral acompanhando o estímulo físico. A música tem uma coisa muito importante também, porque existe música para ouvir e existe música para dançar. Eu gosto das duas coisas. Então, tem uma hora que eu estou querendo estar sentado em casa com um vinho ou uma cerveja sozinho e ouvindo uma música em absoluto silêncio, geralmente de madrugada, quando está todo mundo dormindo. Essa é a música para ouvir. Então, aí eu tanto posso ouvir um João Gilberto, quanto eu posso ouvir um jazz, quanto eu posso ouvir uma música clássica. Mas existe a música para dançar também. Existe o forró, existe o frevo, existe o samba, que eu gosto muito também. Então, esse é o lado coletivo da música, onde você não está simplesmente na sua solidão, na sua intimidade, fruindo uma experiência estética. Você está coletivamente compartilhando um momento com as pessoas. E isso é o lado bonito, coletivo e congraçador que a música tem. Bom,
Hoje recebemos Braulio Tavares no 31 Minutos. Chegamos ao final do primeiro bloco, falamos de uma obra sua, A Nuvem de Hoje, publicada pela EduEPB em 2011. Voltamos já já para o segundo bloco. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Diga não à intolerância religiosa. Acesse www.cultura.gov.br e apoie esta causa. Voltamos para o segundo bloco do 31 Minutos aqui no Museu de Arte Popular da Paraíba, recebendo hoje Braulio Tavares. E nesse segundo bloco falaremos, portanto, da sua obra publicada em 2013 pela EduEPB, nominada de A Idade da Ignorância. E aqui, penso, será bastante divertido para os artistas e para os cientistas. Braulio, esta Idade da Ignorância, na qual você trata de razão, de fé, a razão, né? A razão que não se sustenta pela razão, é isso? Trata de razão, de fé, de ciência, né? De misticismo, de ficção científica, de filosofia. Quais as primeiras palavras sobre a Idade da Ignorância? Isso é uma expressão que foi muito usada assim, por muitos críticos da cultura, se referindo a essa dualidade que a gente chama dentro do ambiente universitário de exatas e humanas. Nós temos as ciências exatas e as ciências humanas. Uma complementa a outra. Agora, por uma questão normal assim, da convivência social, elas acabam se tornando rivais uma da outra. Então, geralmente, você se especializa numa das duas e desdenha ou menospreza a outra. Quando uma é o outro lado da moeda. Então, cada uma expressa um lado diferente da moeda. Então, o C.P. Snow, que era um crítico inglês, ele dizia o seguinte: uma pessoa que entenda tudo da segunda lei da termodinâmica, mas pense que Miguel Ângelo, não pense que foi Van Gogh que pintou a Capela Sistina, é uma pessoa ignorante. E o contrário também, porque se você sabe quem pintou a Capela Sistina, mas não sabe o que é a segunda lei da termodinâmica, você é também uma pessoa ignorante. E o veredito dele é uma coisa muito interessante, ele dizia o seguinte: é mais fácil você encontrar um cientista que entenda de música, que entenda de literatura e que entenda de arte, do que você encontrar um artista que entenda de ciência. E eu concordo com ele. A atividade artística é muito absorvente, de certa forma, e a atividade artística já nos dá uma espécie assim, de canal de comunicação com as outras pessoas. É através da literatura, da música, do teatro, do cinema que você convive, compartilha aquele conhecimento. E você não se sente movido a estudar a ciência. Mas os cientistas que vivem nos seus laboratórios, fazendo as suas pesquisas e tudo mais, precisam, quando saem do laboratório, também ir ao teatro, também ir ao cinema. No mínimo porque vai levar a esposa, os filhos, vai encontrar com os amigos num show de música e assim por diante. Então é mais fácil você encontrar um cientista que tenha conhecimento de ciências humanas do que você encontrar um artista que conheça ciências exatas. Aqui você utiliza uma expressão, eu vou diretamente ao seu texto para ser fiel, né? O título A Idade da Ignorância me parece estar bem justificado no artigo de abertura, em que comento dois tipos de desinformação. A palavra utilizada é essa, desinformação. A de muitos cientistas com relação ao mundo das artes e das humanidades, e a de muitos artistas e humanistas com relação à ciência. Uma desinformação que pode e deve ser reduzida para que o mundo possa ser visto por completo. Existem várias metodologias para a redução dessa desinformação ou para a minimização dessa desinformação ou até mesmo a eliminação dessa desinformação. Isso é possível? Ou existe só uma metodologia, enfim? Não, eu acho que antes de qualquer metodologia deve existir a vontade, o interesse do indivíduo, seja ele artista ou cientista, de conhecer novas áreas da experiência humana. Da experiência social, da experiência espiritual, da experiência estética e assim por diante. Quando o indivíduo tem esse interesse, ele tem onde ir buscar. Eu sempre me vi como uma espécie assim, de explicador para as pessoas daquilo que eu entendo bem. Eu tenho formação jornalística, eu não sou cientista. A minha formação é jornalística. Então,
Quando eu estudava, eu sou da geração que a gente terminava o ginásio e tinha que optar pelo clássico ou pelo científico. Então, quando eu terminei o ginásio, eu corri para o curso clássico, porque eu não queria de jeito nenhum estudar física, química, biologia e matemática. Eu com, 15 anos de idade. Então, eu corri para o curso clássico. Eu preferia estudar latim, filosofia, sociologia, francês e inglês, e foi essa a minha formação. Agora, depois dos 25, depois dos 30 anos, eu comecei a sentir que eu tenho uma desinformação muito grande com relação à ciência. Quem me informou, quem me supriu essa carência muito grande que eu tinha? A literatura de ficção científica. Porque era lendo os romances de ficção científica que eu começava a entender de física, de química, de astronomia, de astrofísica, de biologia, de genética e de todas essas coisas. Porque cada romance de ficção científica aborda um lado da experiência da ciência. E como leitor, você vai assimilando aquilo, e eu sempre dei uma importância muito grande aos livros de divulgação científica. O sujeito que escreve livros, um dos meus ídolos é Carl Sagan. Carl Sagan foi o cara que fez aquela série Cosmos na televisão. Eu estou lendo agora um livro dele que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele defende a visão racionalista da ciência contra a superstição, contra as crendices e assim por diante. Então, o Carl Sagan e todos esses outros, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, fizeram livros de explicação científica para os leigos que são uma coisa da maior importância. Entende? Porque pega justamente essas pessoas que entendem pouco e dizem, vem cá, não é tão difícil assim, você vai entender. Então eu tenho uma gratidão muito grande com esses autores e quando estou escrevendo, procuro seguir o exemplo deles. Muito bem. Bom, como não podemos discorrer inteiramente sobre a obra, né, sobre a sua obra de 2013 pela EduEPB, A Idade da Ignorância, discricionariamente aqui eu me apropriei de 3 expressões e gostaria que você discorresse sobre elas que estão no interior da obra. A primeira delas é misticismo. O que é que aparece de misticismo em A Idade da Ignorância, de Braulio Tavares? Eu gosto muito de discutir religião. Eu me considero um agnóstico. Agnóstico não é o ateu. O ateu é o cara que tem certeza que não existe Deus ou deuses ou mundo espiritual além do mundo material onde a gente vive. Eu não tenho essa certeza porque os dados são insuficientes. Então, nesse ponto, eu acho que eu estou sendo científico. Então, eu sou agnóstico, mas eu digo o seguinte, nós não sabemos se existe ou não um mundo espiritual, mas o mundo material onde nós vivemos já é tão cheio de desafios e de coisas que requerem a nossa intervenção, que nada custa a gente se dedicar a esse mundo espiritual, e aí, do ponto de vista ético, como se houvesse um mundo espiritual vigiando a nossa ação no mundo material. Então, quando eu discuto com meus amigos que acreditam em Deus, eles dizem assim, mas como é que você vive sem acreditar em Deus? Eu digo, eu não preciso acreditar em Deus. Agora, eu tenho certeza que se Deus existir e for esse Deus bom que você fala, eu estou de bem com Ele. Porque se Ele é onisciente, Ele sabe todas as minhas motivações, Ele conhece toda a minha vida, Ele está manipulando minha vida o tempo todo, e Ele sabe que muitos erros que eu cometi foi de boa fé. Se Ele quiser me punir, me puna. Se Ele quiser me premiar, me premie, que eu estou aqui fazendo o meu serviço sem dar a menor atenção para Ele. Eu tenho o meu próprio sistema ético do que é certo, do que é errado, do que é o bem e do que é o mal. E é com esse sistema que eu me valho. E uma expressão que me parece que lhe atrai extremamente, né, não só à luz do discurso que conseguiu fazer hoje aqui, mas à luz de todos os textos que já li de sua autoria, que é a expressão ficção científica. O que o leitor vai encontrar aqui na Idade da Ignorância sobre ficção científica? Discuto muitos dos meus autores preferidos, porque eu acho que a ficção científica é justamente uma parte, uma espécie de um puxadinho do edifício da ciência, onde todo mundo tem o direito de viajar mentalmente para onde bem entender. A ciência é muito rigorosa, e a ciência é boa porque é rigorosa. A ciência tem métodos que exigem uma comprovação constante, contínua, por todos os ângulos possíveis, com variedade de observadores, constatando todos o mesmo fenômeno e assim por diante. Então, é uma coisa que, de certa forma, é restritiva pela grande quantidade de filtros de comprovação que exige. Então, nesse sentido, ela não se abre muito para a imaginação. Quem se abre para a imaginação é a literatura de ficção científica. Muitos escritores de ficção científica têm formação científica, mas escrevem esses livros para ter um canal por onde propor uma hipótese que ele não poderia propor no campo da ciência. É uma hipótese ousada demais, viajandona demais,
sonhadora demais, talvez, ou muito arrojada e com poucos elementos de comprovação. Então ele escreve um romance onde aquela coisa que ele está imaginando é verdade e ele explora as consequências desse modelo que ele criou. A ficção científica tem essa função com relação à ciência. Agora, com relação ao mundo, de modo geral, fora da ciência, é uma literatura da imaginação, que faz com que a gente veja esse mundo e a gente perceba que não existe só esse mundo. Esse mundo é uma entre muitas possibilidades, mas que a ficção científica nos encoraja a ver tudo o que poderia ter acontecido nesse planeta, todas as coisas que podem estar acontecendo daqui a 50 anos e a considerar o futuro como história. A gente considera que história é somente o que já passou. História é o que nós estamos criando hoje e que só vai acontecer daqui a 50 anos. A história está em processo. E a ficção científica olha para frente, olha para esse futuro que ainda permanece nebuloso e cria hipóteses. Hipóteses de trabalho para a gente discutir. Bom, hoje o 31 Minutos recebe Braulio Tavares. Concluímos aqui o segundo bloco falando da sua obra A Idade da Ignorância, publicada pela EduEPB. Voltamos já já para um terceiro e último bloco. Eu tenho 13 anos, eu sou da Orquestra Criança Cidadã, eu toco oboé, estou lá basicamente 2 anos e meio. Eu amo música e pretendo no futuro ser uma grande musicista ou uma professora de oboé. Desde pequena eu sempre senti um negócio na minha mente que eu ia fazer alguma coisa que ia me mudar assim, ia me mudar. Parece até que o coque só tem gente errada, mas não, tem muita gente de caráter aqui. Tem muita gente que trabalha, que dá o seu melhor para sustentar a família que tem em casa. Graças à orquestra, quem quiser mudar de vida mesmo, vai, se quiser, vai estar lá e vai acontecer. O projeto quer formar cidadãos e a gente acredita que o cidadão vai ser muito bem formado se a parte educacional for o esteio. E a outra coisa é como humanamente o eu se conecta com o seu e com os outros, porque ninguém faz música só. Desde que eu entrei, eu nunca me arrependi de estar lá, porque tem trazido muitas oportunidades para mim. Como, por exemplo, eu tô lá, eu já ganhei bolsa de estudo no curso lá de inglês. Já consigo tocar, já consigo fazer como os músicos de verdade mesmo começam a tocar lá para apresentação e não tem nada para me pagar isso. Que até agora a melhor oportunidade que eu tenho tido na minha vida foi da orquestra. Você quer morar onde? Não, me deixa lá no coque mesmo, ali tá bom. Ali, porque vai estar lá o pessoal, vai estar o pessoal lá, porque eu vou conhecer todo mundo, eu posso andar aqui onde for, eu vou conhecer o pessoal, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe de onde eu moro. É, isso daqui. Voltamos para o terceiro e último bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Hoje recebendo Braulio Tavares. E nessa terceira e última parte trataremos da sua mais recente criação, ou uma revisão de uma criação de 1979, é isso, Braulio? Onde Braulio faz uma visita, uma revisitação e constrói toda uma nova realidade em torno de um texto original de 1979. A obra em comento nessa terceira parte será Arte e Ciência da Cantoria de Viola, de Braulio Tavares, publicado pela editora Bagaço, do Recife,
e é sobre este tema que trataremos com Braulio. Na verdade, uma obra de 1979, que era um texto inicial de um pouco mais de uma dezena de páginas, e que Braulio vai acrescentar aí dezenas e dezenas de outras páginas, e podemos falar, portanto, de um novo texto ou de um texto original publicado contemporaneamente. O que é que o leitor pode interpretar sobre a arte e ciência da cantoria de viola, Braulio Tavares? É uma tentativa de sistematizar um conhecimento que eu fui absorvendo ao longo de décadas. Eu comecei a trabalhar com cantadores de viola em 1975, então isso já estava fazendo 41 anos. Mesmo depois de eu tendo ido morar no Rio de Janeiro e me distanciado, eu nunca parei de ler e eu nunca parei de escutar cantorias, discos e fitas e CDs de cantoria. Diminuiu somente a minha convivência boêmia com os cantadores, que era muito intensa quando eu morava em Campina Grande. Mas em 79 eu fiz um folheto, Cantoria, Regras e Estilos, falando da cestilha, a décima, o quadrão, o mourão, o martelo agalopado, o martelo alagoano, o galope beira-mar, os gêneros principais da cantoria. Era um folheto de 16 páginas que foi distribuído em grande quantidade e que muitos amigos me cobravam que eu reeditasse esse folheto. Então o que foi que eu fiz? Eu aumentei esse folheto. Eu preservei toda essa parte que tinha feito antes, enriqueci de novos exemplos e comecei a falar também sobre outras coisas que me parecem essenciais para a gente entender o que é a cantoria de viola nordestina. Por exemplo, o primeiro capítulo desse livro é o que é cantoria e o que é um cantador. E eu fiz isso em cima de uma questão que me colocaram uma vez que eu achei muito interessante. Eu estava lá no Rio, em São Paulo, numa festa na casa de alguém, começamos a falar nesse assunto, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu tenho uma fazenda não sei aonde, era senhor de certas posses, e disse, e eu quero fazer uma grande cantoria na minha fazenda, vou lhe convidar, e eu quero chamar para essa cantoria, para cantarem para os convidados, Otacílio Batista e Elomar. Aí eu olhei assim, eu disse, mas isso não dá certo de jeito nenhum. Aí ele disse, não são os dois cantadores? Eu disse, os dois são cantadores, mas não é bem assim. Então é esse não é bem assim que eu tento explicar no livro. Em que é que Elomar é cantador, em que é que Otacílio Batista era cantador, e por que é que os dois não poderiam cantar um com o outro? Porque fazem tipos de música diferentes e são... Otacílio é, tecnicamente falando, um cantador de viola autêntico do Nordeste, um repentista violeiro, e Elomar é cantador, digamos assim, num sentido simbólico, como a gente diz, fulano é o bardo da música popular, e assim por dentro. Cantador é um título elogioso que a gente dá àquele que se exprime através da música popular, mas principalmente através da letra da música popular. É o cara que canta, que diz coisas importantes que merecem ser ouvidas. Bom, você constrói essa diferenciação do que é quem é o cantador de viola, quem é o cantador em si, você faz essa diferenciação. E ao interno da obra tem duas partes que reputo que o leitor tem que tomar conhecimento imediatamente, que é a construção que você faz de gêneros e estilos. Como se constrói os gêneros e estilos dentro dessa ideia de cantador de viola? Os termos, inclusive gênero e estilo, são muito intercambiáveis, significam mais ou menos a mesma coisa. São essas formas fixas de estrofe que os cantadores usam. Porque uma coisa que muita gente não percebe quando está ouvindo o cantador cantar, é que existe uma exigência tremenda, eu diria quase que com exatidão científica, de que esses versos tenham todos a mesma quantidade de sílaba, de que as rimas estejam sempre colocadas na mesma posição e em cada estilo, cada gênero que o cantador está cantando, essas regras mudam. Muda o número de sílabas em cada linha, muda o número de linhas em cada estrofe, muda a ordem e a posição das rimas e muda a melodia. Então, uma coisa é cantar um martelo agalopado, outra coisa é cantar um martelo miúdo, outra coisa é cantar um martelo alagoano, e o cantador tem que saber todas essas variantes. Por quê? Porque ele canta para um público que conhece essas variantes. E na hora que ele errar, o público todo está sabendo. Muito bem, Braulio. E como surge o mote, como se constrói o mote, como se chega à glosa, como se dá tudo isso na cantoria? Isso é uma tradição antiga. Eu estava lembrando disso. A poesia provençal antiga tem uma expressão que eles chamam de leixa-prende, que seria em português deixa e prende, ou larga e pega. Um larga uma rima e o outro pega essa rima e usa. Então você teria que sempre terminar um verso com uma rima e o outro iniciar o seu verso pegando essa rima. O mote faz parte de um outro ritual que é de você fornecer ao cantador 2 versos para que ele construa a sua estrofe. Então,
O mote é sempre glosado em décimas de 7 ou de 10 sílabas, é uma estrofe de 10 versos. Você dá o 8 e o 9 e o cantador improvisa 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, você dá o 9 e o 10 e o cantador improvisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí canta de novo o 9 e o 10 que você forneceu para ele. É uma forma de parceria entre o público e o cantador. E é um dos grandes testes que você submete o cantador, porque aquilo que ele está cantando por conta própria, ele pode ter trazido decorado de casa. Mas se eu chego para ele e digo assim, aqui no açude velho eu sinto toda a poesia. Aí ele vai ter que rimar com poesia, ele vai ter que rimar com velho e ele vai ter que falar no açude. E eu estou pegando ele de surpresa, porque ele não sabia que ia cantar sobre isso. Bom, é essa questão que gostaria de discutir contigo, caminhando para o final do terceiro e último bloco do 31 minutos, que é nessa canção repentista, nessa canção de viola, geralmente o ouvinte comum ou o senso comum vai dizer assim, é belíssimo porque é de improviso. É de improviso mesmo? Pode-se falar de improviso em uma categoria musical como esta? Ou não há improviso na cantoria de viola, no repente? Na verdade, o que há é uma ciência cultural. É uma ciência, mas é uma ciência do improviso, uma ciência de organização de palavras e de assuntos que lhe permite improvisar rapidamente sobre qualquer assunto dado. Nem tudo é 100% improviso. Seria impossível você botasse num pé de parede, como a gente diz, 2 cantadores cantando de 9 da noite até a 1 da manhã, e tudo aquilo ser improvisado. Mas também seria impossível tudo aquilo ser decorado. Porque o cantador faz isso na quinta, faz isso de novo em outra cidade na sexta, aí vai para outro lugar e faz isso no sábado, e depois vai para outro lugar e faz isso no domingo. Seria impossível escrever e decorar uma quantidade tão grande de material toda semana, e eles vivem assim. Então, ou você improvisa, ou você sabe realmente cantar de improviso, fazendo verso na hora, ou então você não sobrevive. Então, eu diria que é uma mistura muito grande de improvisação, memória e capacidade associativa de frases, de muitos clichês. O cantador usa muito clichê também, que quando não vem uma coisa na cabeça, aí ele repete aquela 1 ou 2 frases que sempre se encaixam ali, sempre estão rimando com alguma coisa. Ele vai tapando os buracos e lá na frente faz um improviso melhor. Então, a ciência do improviso é uma série de tentativas. Eu comparo muito com o futebol. Um jogo de futebol é uma série de tentativas e chega ao fim dos 90 minutos, um time acertou 2 tentativas e o outro acertou 1. O jogo foi 2-1. Então, muitas vezes você vê uma cantoria durante uma noite inteira e você sai dali com 2 ou 3 versos que são geniais, mas que valeram a noite passada em claro. No momento presente, como você tem observado a cantoria do Nordeste? Ou seja, sem querer que construa aí uma seletividade de nomes ou de canções de viola, mas como você tem observado o momento presente da cantoria de viola? Tem coisas muito boas e tem coisas que eu critico. Vou começar pelo que eu critico. Muitos cantadores estão abandonando o repente, o improviso, para fazer canções, onde eles não são tão bons. A canção dos cantadores daqui do Nordeste, geralmente é uma tentativa de imitar as canções das duplas sertanejas de Goiás, de São Paulo, de Minas Gerais, que fazem isso melhor do que os nordestinos. Onde o nordestino é bom é justamente no improviso que ninguém mais faz tão bem. Talvez os únicos que improvisem quase tão bem quanto os violeiros nordestinos sejam os partideiros cariocas, do samba de partido alto, que é o último reduto do improviso no samba carioca. Mas ninguém no Brasil improvisa como nós. E nós estamos abandonando o improviso para fazer o que os outros fazem, de maneira inferior. Então, eu acho que a medula, a grande essência dessa poesia nordestina é o verso feito de improviso. É o verso feito na hora. No momento que eles se afastarem disso, para fazerem somente canções românticas decoradas, estão entrando numa seara que não é a deles. Agora, por outro lado, estão surgindo gerações e mais gerações de novos cantadores. Tem cantadores excelentes de 30 anos, de 25 anos, de 20 anos começando uma carreira profissional. Isso é muito bom. E hoje a gente tem o celular filmando as cantorias, bota amanhã no YouTube, eu estou vendo no Rio de Janeiro, uma cantoria que teve aqui no bairro do Tambor, em Campina. Amanhã de noite eu estou vendo no Rio de Janeiro, porque o pessoal filmou com o celular e botou no YouTube. Então, essa propagação dos versos é a coisa mais importante para não deixar que a cantoria morra.
Bom, recentemente eu ouvi um discurso seu sobre a origem da cantoria, ou a origem do repente, de onde teria surgido e como isso chega ao Brasil. Qual é a ideia que a gente pode construir da origem desse, se eu posso chamar de ritmo musical, dessa canção de viola, dessa cantoria de viola? Nós temos isso na Europa toda, nós temos nos países da Europa Ocidental, França, Itália, Espanha e Portugal, que nos colonizaram na América Latina, trouxeram tudo isso para cá, tanto o verso improvisado quanto as formas de... Por exemplo, a décima que nós usamos para glosar motes aqui é a mesma que Gregório de Matos usava em 1600 e tanto. É uma coisa trazida de Portugal para o Brasil. Essa mesma décima em espanhol você encontra na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Peru, no Chile, em todos os países da América Latina, eles usam exatamente a mesma décima que nós cantamos. Aquela música Volver a los 17, de Mercedes Sosa, gravou com Milton Nascimento. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como decir fascínios, sin ser sábio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios, eso es lo que sinto yo en este instante fecundo. Isso é a décima que os nossos cantadores usam para glosar motes. Em toda a América Latina, veio da Espanha e de Portugal. Só que aqui na Paraíba, na Serra do Teixeira, por volta de 1850, se criou uma geração inteira de improvisadores que criaram a forma ideal, a forma atual da nossa cantoria de viola. Na Serra do Teixeira, na Paraíba, e depois isso desceu para o Vale do Pajeú, em Pernambuco, onde nós temos São José do Egito, Tabira, Itapetim, todas essas cidades, e isso é, de certa forma, a fonte da cantoria atual. Surgiu entre Paraíba e Pernambuco em 1850. Bom, para concluirmos esse terceiro e último bloco do 31 Minutos, Braulio Tavares, vou lhe fazer um pedido. Podemos concluir com um poema seu, com uma letra sua, enfim. O que escolheria para concluirmos este programa? Você tinha me falado antes sobre a questão da ciência e da fé. E eu fiquei lembrando aqui, uma vez alguém me questionou sobre, disse assim, mas você não acredita em Deus? Eu digo, não acredito. Você desacredita? Eu digo, não, eu não tenho essa fé que os religiosos têm de saber que Deus existe. Aí disse, você tem fé em quê? Aí eu disse, tenho fé em que o sol amanhã nasce no leste. Vai cruzar o dia inteiro a abóbada celeste e, como sempre tem feito, vai se pôr no lado oeste. Essa é a minha fé. Muito bem. Chegamos ao final de mais um 31 Minutos, programa social, programa de comunicação social da TV UEPB. Voltamos em breve.